Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Onde você estiver nos assistindo neste momento, através do canal 14 em Recife e região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e em formato de podcast no Spotify na Rede Brasil. Desejamos que por meio do estudo da Palavra de Deus, você seja abençoado juntamente com toda a sua família. Hoje estudaremos a 6ª lição com o tema Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. E para comentar a lição, contamos com a presença do pastor Jefferson, aleluia, pastor que coopera aqui com o nosso pastor aqui em Recife como superintendente das campanhas evangelizadoras, e para os irmãos que são de outros estados, o superintendente aqui ajuda o pastor na coordenação geral de todas as campanhas evangelizadoras em todo o estado de Pernambuco e é responsável por todo o trabalho relacionado ao evangelismo, missões e também discipulado. Pai do Senhor, pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pai do Senhor, pastor Nando Jacques, Pai do Senhor, você que está nos ouvindo, Deus abençoe. Para mim é uma alegria, um prazer e uma satisfação poder estarmos aqui hoje para juntos comentarmos sobre este assunto tão importante que estaremos comentando daqui a pouco. E está aqui conosco também o evangelista Sóstenes, ele que coopera com o nosso pastor como vice-coordenador da União de Adolescentes aqui no estado de Pernambuco. Já foi filho de missionário também ali na África do Sul. Também o autor do livro, Fundamentação Bíblica para a Evangelização, que nós vamos comentar logo mais. Evangelista Sóstenes, é um prazer tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson, e a paz do Senhor aos irmãos que estão em casa. É uma satisfação estar de volta ao programa Escola Dominical. E também aqui o professor e auxiliar irmão Jonas Santana. A paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus é com a evangelização do mundo. Nesta lição, estudaremos as 3 ações distintas exigidas dentro do contexto da necessidade missionária para se cumprir este chamado à evangelização mundial. Pastor Jefferson, por gentileza, o senhor poderia ler para nós aí o texto áureo da lição? Texto áureo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Evangelista Sóstenes, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. Verdade prática. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, expressar a importância da oração pela causa de missões. Segundo objetivo, pontuar a bênção de contribuir para missões. E terceiro e último objetivo, refletir a respeito da vocação missionária. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Efésios, capítulo 6, versículos 18 ao 20. Acompanhe conosco. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 6ª lição, que tem como título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Semana passada estivemos estudando a lição de número 5, que teve como título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. E semana passada nós estivemos estudando sobre a perspectiva pentecostal de missões. Mostramos aqui que Atos 2 foi o divisor de águas na igreja do Novo Testamento
E comentamos aqui que a igreja no Novo Testamento ela já nasceu pentecostal e mostramos também a importância do Espírito no cumprimento desta grande comissão, e aqui pontuamos que em decorrência de algumas posturas indevidas de alguns autores ao longo da história da igreja, a pneumatologia acabou sendo colocada de lado, se enfatizou muito a cristologia, a teontologia, a soteriologia, a eclesiologia, e, na verdade, o movimento pentecostal, embora que historicamente e academicamente seja delimitado no século XIX, nós temos plena convicção, a partir de Atos 2, que o pentecostalismo já nasce no momento em que nasce a igreja, e agora nas palavras do pastor Ezequias, a igreja do Senhor já nasceu pentecostal. Então, mostramos aqui a importância do Espírito Santo nesta obra missionária. E esta semana estamos estudando a lição de número 6, que tem como título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Então, são os 3 verbos que precisam ser conjugados por todos aqueles que são chamados por Deus, que são vocacionados por Deus, aliás, por toda a igreja do Senhor, porque toda a igreja acaba recebendo de Deus esse grande comissionamento de levar o evangelho, pregar a palavra a toda a criatura. Mas antes de iniciarmos o nosso comentário da lição, nós queremos aqui novamente apresentar um livro, Fundamentação Bíblica para a Evangelização, do evangelista Sóstenes Pereira, publicado pela editora Bereia. Esse livro nós já aqui comentamos e vamos fazer menção a alguns trechos desse livro no programa de hoje. É um livro que não pode faltar em sua biblioteca. Todo aquele que é amante da obra da evangelização, gosta de evangelizar e busca se aprofundar ainda mais no fundamento da evangelização. Nós vivemos numa sociedade tão relativizada, e inclusive o conceito de evangelismo, de igreja, é relativizado, mas neste livro você vai encontrar uma fundamentação, como o próprio texto diz, o próprio tema do livro, uma fundamentação bíblica para a evangelização, mostrando que o livro vai mostrar que esta fundamentação, ela encontra, sim, respaldo, não só no ministério do Senhor Jesus, mas dos apóstolos e da igreja ao longo da história. Mas nós estamos iniciando o programa, a lição hoje vai falar sobre orando, contribuindo e fazendo missões, mas eu gostaria, queridos irmãos, de deixar claro que o nosso propósito no programa é que a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com uma obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade da obra missionária: orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. E por que trazemos esse esclarecimento? Porque às vezes existem algumas pessoas que são tentadas neste momento, que vai falar de missões, começarem a trazer em sala de aula polemização, de polemizar o tema e de repente começar a dizer assim, não, a igreja precisa fazer dessa forma, a igreja precisa fazer dessa forma, o modelo que nossa igreja usa de missões não é o mais adequado. Então começa ao invés de trabalhar o tema de maneira que venha produzir edificação, na verdade acaba acrescentando polêmicas, e a escola dominical não é o centro de polêmicas, a escola dominical é o centro de edificação, é a maior escola bíblico-teológica do mundo, onde nós aprendemos a palavra de Deus. É claro, temos nossas dúvidas, é legítimo apresentarmos nossas dúvidas em sala de aula, mas sempre com muita piedade, sempre com muito respeito, sempre com muito carinho, sempre com muito cuidado, porque a escola dominical
é o centro de discipulado. É o discipulado em ação, é o discipulado contínuo. Então, nós queremos pontuar aqui desde o início do programa para que tenhamos uma exposição bíblica, teológica e, acima de tudo, pastoral desta lição, né, pastor? Principalmente que a lição desta semana usa os 3 verbos que são essenciais para o cristão que tem a consciência do grande chamado e comissão que Deus deu à igreja, que é orar, contribuir e fazer missões. É verdade. E a gente observa aqui, que eu achei interessante, logo no o tema da nossa lição, ele coloca o verbo numa ação contínua, né? Orando, contribuindo e fazendo missões. Ou seja, orando, contribuindo e fazendo. Traz-nos a ideia do Senhor Jesus, descrito lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, pregando, ensinando e curando. Então, a igreja, ela existe exatamente para isso, né? Para fazer, para dar continuidade ao que o Senhor Jesus, ele veio começar. E ele delegou à igreja essa responsabilidade, e essa lição, ela traz esta visão, e é importante que o professor em sala de aula passe essa visão de que isso é uma responsabilidade de todo crente. Eu achei interessante aqui no comentário da lição, logo no início na revista do professor, no plano de aula, ele diz uma coisa interessante. Na lição desta semana trataremos de aspectos práticos da obra missionária, ou seja, a disposição do crente para enfrentar a batalha de oração por missões, a disposição de financiar a obra missionária e a disponibilidade de atender o chamado transcultural. Então, ele fala sobre a disposição. Para que o crente ele possa realizar esta obra, ele tem que ter disponibilidade para fazer. E não é uma responsabilidade apenas de obreiros, não é de pastores, de presbíteros, de evangelistas, de diáconos, mas sim de toda a igreja, orando, contribuindo e fazendo missões. Então, o professor tem que passar essa visão para os alunos de que eles eles são responsáveis por dar continuidade, até porque é o tema da primeira lição, né? É a grande comissão. Então, esse trabalho envolve a toda a igreja. E eu achei interessante o que o senhor colocou, porque, por exemplo, existem de fato pessoas que, quando se fala de evangelismo, se fala de contribuição, de orar, dizer assim, olha, isso é algo que está definido e bem delimitado em minha mente como responsabilidade dos obreiros, responsabilidade dos pastores, ou às vezes até, no caso nosso aqui em Pernambuco, isso é responsabilidade do dirigente da campanha evangelizadora. Isso. Tenho nada a ver com isso. Eu não tenho responsabilidade. Se Deus chamou aquele dirigente ou aquela dirigente para dirigir a campanha, é responsabilidade dele em fazer aquele serviço. Eu, como membro da igreja local, tenho nada a ver com isso. Eu não sou membro da campanha evangelizadora. É interessante, o senhor me lembrou um fato que às vezes a gente pergunta a alguém que se já está evangelizando, irmão, sai a campanha evangelizadora? Não, eu faço parte do coral. A outra, não, eu faço parte da união de adolescentes, eu faço parte do conjunto. Como se campanha evangelizadora fosse um órgão da igreja. Só que campanha não é um órgão, é a igreja em ação. É a igreja evangelizando, é a igreja. Então, na campanha evangelizadora estão presentes todos aqueles que estão trabalhando, servindo a Deus nos órgãos de louvor, né, em atividades, mas é uma responsabilidade de todo crente. E a campanha evangelizadora, ela tem um departamento porque tem que haver a coordenação dessa grande comissão, né, evangelista Sócio, porque Jesus disse assim, ide por todo mundo pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Mas como fazer e como se organizar para cumprir essa missão, aí vai depender de cada contexto, de cada local, de cada igreja, né, pastor? É verdade, né? Isso o que o senhor falou é uma realidade, né? Mas o foco principal é exatamente esse, né? É que a igreja ela deve estar envolvida na oração, na contribuição e também fazendo missões, né? A gente faz missões através da nossa contribuição também através da oração, porque como o senhor disse, nem todos são chamados, né? Assim, para, por exemplo, que vamos comentar, né? Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas o irmão que está lá no campo missionário, ele depende das orações da igreja, como depende também da contribuição. O senhor me fez lembrar assim, um dia eu vi um comentário do irmão que estava muito feliz, cantando, animado no seu trabalho, ele era serralheiro,
Aí alguém passou e viu ele cantando, está animado, meu irmão? Eu disse, Por quê? Qual o motivo da sua alegria? Eu estou ganhando um álbum para Jesus lá em Portugal. Como se o senhor está aqui? Aí ele disse, é porque eu estou mantendo, eu dou minha contribuição para manter o missionário em Portugal e oro por ele. Então, as almas que ele está ganhando lá, eu tenho participação com ela. Então, é importante que o crente tenha essa consciência, né, de que a obra do Senhor é feita por cada crente salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E o resultado é coletivo, né? Coletivo. Porque a igreja, uma das metáforas que mais amo do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, é a metáfora do corpo. Todos os membros estão interligados, todos são interdependentes. Mas tem uma coisa, pastor, que eu esqueci de mencionar, que o senhor também tem um programa Intercessão. Programa Intercessão, que também aqui na programação da grade, a programação da Rede Brasil. Eu queria que o senhor pudesse, resumidamente aí, dizer os dias, como é que é feito o programa, qual é a temática, para que o irmão que está, de repente, de outro estado, que não sabia que tinha esse programa na Rede Brasil, de repente, possa estar acompanhando também esse programa que está relacionado ao tema também. Com certeza, né? O programa Intercessão, ele vai ao ar, né, todos os sábados, às 5h30 da tarde, até às 6h30. Nós temos, assim, trabalhado esse assunto da intercessão e temos desenvolvido o seguinte ponto do programa. Um dia a gente fala, um sábado, a gente comenta sobre fundamentação bíblica, não é? Fundamentação da intercessão. Aí a gente trabalha com um personagem bíblico, com a Bíblia Sagrada. Em outro assunto, a gente trabalha sobre testemunhos da intercessão. A gente convida um irmão, uma irmã que tem experiência de resposta de oração, de intercessão, através da intercessão. Um outro programa a gente trata sobre a história da intercessão. Então a gente está resgatando aí a história, porque muitos crentes, irmãos, não sabem, né? De obreiros, de missionários, de pessoas que realmente fizeram a obra do Senhor e foram vitoriosos através da intercessão, né? Tivemos o privilégio já de estar comentando sobre alguns personagens como John Bunyan, sobre Susan Wesley, John Wesley, Charles Finney e tantos outros que fizeram a história através da oração, né? Foram homens de Deus, mulheres de Deus que intercederam e viram a resposta do Senhor. Em outro programa também a gente fala sobre motivo de intercessão. Então a gente trabalha aí sobre intercedendo pela nação, pela família e etc. E um outro programa a gente fala sobre a intercessão missionária. A gente está sempre entrevistando um missionário da nossa igreja e eles aí têm a oportunidade de mostrar o trabalho que tem sido realizado e as respostas de oração que tem acontecido no campo missionário através da oração, da intercessão. Então a gente tem trabalhado esses assuntos e estamos aí começando também um outro assunto sobre aprendendo a orar com a harpa cristã, né? Nós tivemos aí falando sobre a harpa cristã, como ela foi, a harpa ela foi criada com o objetivo de nós cantarmos na nossa doutrina. Então na harpa a gente canta sobre a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina da justificação, da regeneração e etc. E da adoração, da oração. Então a gente está trabalhando esse assunto também. Já começamos e vamos dar continuidade sobre este assunto também. Então, os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade e privilégio de estar conosco, eu quero aproveitar para convidá-lo para todos os sábados, às 5h30 da tarde, poder estar conosco participando do programa Intercessão, e eu creio que será de grande bênção para a sua vida. Então veja aí o leque cultural, né? Você começa nas Escrituras, entra na história da igreja, com exemplos práticos, a temática, a fundamentação bíblica. Então, você que ama missões, você que ama a evangelização, não pode perder este programa, porque no programa você intercede, mas ao mesmo tempo aprende e ao mesmo tempo intercede. Então, vamos para o primeiro tópico de nossa lição, orando pela causa de missões, a importância da oração na obra missionária. Segundo tópico, interceder. Terceiro tópico, despertar a igreja local para a obra missionária. Eu queria chamar a primeira tela, por favor, a importância da oração e a intercessão pela obra missionária. E aí nós temos o texto, que é o texto base de nossa lição, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Evangelista Sóstenes, esse texto é muito elucidativo. E o que eu acho interessante é que ele diz assim,
orando em todo tempo, com toda oração. Parece ser até redundante, né? O que está sendo? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Mas isso é bem uma característica da escrita paulina, né? Para mostrar o local, a posição da oração na vida do cristão, e como estamos falando na obra missionária, especialmente no trabalho de missões. É sim, pastor. É interessante perceber as palavras do apóstolo Paulo, que ele fala de uma oração sem cessar, orando em todo o tempo. Mas quando ele também se refere que nós devemos orar com toda a oração e súplica, eu me lembro que quando ele escreve a sua carta a Timóteo, ele vai descrever um pouco, ou destrinchar um pouco como seria esta oração. Na primeira epístola, capítulo 2, versículo de número 1, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, é importante que o professor ele esteja entendendo esta proposta bíblica que o apóstolo Paulo apresenta, mas também é importante fundamentarmos na pessoa de Jesus. Como foi que Jesus viveu o seu ministério? Acredito que a fundamentação que nos ajuda a compreender o trabalho missionário e a intercessão se inicia observando o próprio Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para Lucas, capítulo de número 6 e o versículo de número 12, que diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. O que significa aqui que Jesus, antes de selecionar os apóstolos, ele passou uma noite de oração. E isto nos mostra que a igreja ela deve fundamentar o trabalho evangelístico, o trabalho missionário, com a base na oração. Quando observamos lá em Atos 13, nós iremos perceber no versículo de número 2 que eles estavam em oração. Atos 13, o versículo de número 2, a Bíblia diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então nós vemos aqui que a igreja estava servindo, eles estavam servindo, do termo grego leitorgoi, que é justamente toda a atividade pública do serviço feito a Deus. Aquilo que chamamos em português a liturgia, que liturgia não é programação de culto, mas é o serviço feito para Deus. E justamente esse serviço envolve adoração, envolve louvor, envolve dedicação a Deus, e eles estavam envolvidos neste ambiente antes de Paulo e Barnabé serem separados. Então vemos que a fundamentação bíblica nos apresenta Jesus fazendo isto, Jesus orando. João capítulo de número 17 mostra Jesus intercedendo pelos seus discípulos, orando por cada um deles, dizendo: olha, Pai, eu não peço para que Tu os tire do mundo, mas livra-os. Então a oração pelo campo de missões envolve toda esta realidade. Quando chega em Mateus capítulo de número 9, que já foi citado aqui, o versículo de número 36, Jesus diz que os discípulos deveriam rogar ao Pai para que enviasse ceifeiros para a sua seara. Então, quando nós percebemos a importância da oração, conforme o nosso quadro aqui apresenta, nós devemos pensar e entender que a oração é vital para que a obra evangelística aconteça. Não podemos desvencilhar missões da atividade intercessória. Não podemos desvencilhar a oração da vida missionária da igreja. Eu queria chamar a próxima tela, né? Falar sobre a intercessão pela obra missionária, que é o que o senhor já está comentando, que é no sentido bíblico, interceder é pedir em favor de outros. O intercessor é aquele que se coloca diante de Deus em oração em favor de outra pessoa. A intercessão pela obra missionária é uma prática que deve fazer parte do cotidiano de todo cristão. Então, irmão Jonas, observe,
o texto que o evangelista trouxe aqui, muito elucidativo, porque mostra não só a igreja na sua prática, que é um exercício espiritual, mas com uma finalidade bem específica, a intercessão, uma intercessão evangelística, porque o texto que o evangelista citou, antes de tudo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Aí ele continua, versículo 2, orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Que isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, é uma intercessão que tem uma finalidade missionária. Ou seja, ora em favor de todos os reis. Por que é importante a gente atentar para esse texto? Porque, por exemplo, existem pessoas que, a partir de uma ideia escatológica do cataclisma, dizem assim, não, a Bíblia tem que se cumprir. Está havendo guerras, rumores de guerras, e diante disso, a gente não tem que fazer mais nada. A igreja tem que aceitar a forma como as coisas estão acontecendo e se preparar porque Jesus está voltando. Mas parece que o texto vai na contramão dessa expectativa, porque Paulo diz assim, olha, ore, interceda a favor de todos, para que vocês vivam uma vida tranquila. A início eu lembro, o pastor também, o evangelista, quando o povo de Israel vai para o cativeiro babilônico, quando o povo chega lá, aí Deus usa o profeta Jeremias e diz assim, vocês podem nessa terra casar, vocês podem plantar, tenham filhos, e orai pela paz desta cidade, porque na paz dessa cidade vós tereis paz. Agora veja, não parece ser um misto contraditório? O que Deus estava ensinando a Israel é que Israel deveria ser uma nação intercessora. Interceder pelo inimigo, por aquele que levou cativo, aquele que violou suas mulheres, matou os homens, matou as crianças, parece não ser, de acordo com a natureza humana, o melhor caminho. Mas Deus disse, aprendam aqui, que aqui no cativeiro vocês vão aprender a maior de todas as lições. Vocês vão interceder por esta nação, porque na paz desta nação é que vós tereis paz. Certeza, pastor. E a questão da intercessão, existe algo que também está atrelado a ela, que é perseverar, dar continuidade. Porque não é simplesmente interceder hoje e simplesmente amanhã parar. O título da nossa lição é bem interessante, dizer assim, orando, contribuindo, quer dizer, é algo contínuo. Então, falar de intercessão está se falando de algo que também seja, primeiro, com objetivo, como foi dito, e depois com perseverança. Por sinal, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4 e versículo 2, ele diz assim, perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Quer dizer, a intercessão não é somente por um período, está se falando de pessoas que Deus levanta para ser intercessores continuamente. E Paulo diz, persevere, porque nesse momento pode acontecer qualquer tipo de coisa que venha desestimular. É o que acontece muitas vezes. Para que orar tanto se a destruição vai chegar, se as coisas vão acontecer? Tem pessoas que só olham para o lado negativo, da destruição, daquilo que vem, do lado mal do livro de Apocalipse, mal assim, né? Dos mal que vem sobre os homens no livro de Apocalipse, é algum texto escatológico, mas está faltando verificar que existe o lado bom. Qual é o lado bom disso aí? Que a igreja está aqui para evangelizar e dá para resgatar vidas. Por isso que no versículo 3 o apóstolo Paulo ainda continua também falando assim, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Quer dizer, Paulo está preso, mas está dizendo assim, ore por nós para que a porta da palavra também se abra aqui dentro
nessa prisão? Aí eu volto àquilo que o senhor estava dizendo. O povo de Israel estava em terra alheia, mas mesmo em terra alheia, teria que justamente pregar as boas novas de Deus dentro daquela terra, através e outra, interceder. Aí Paulo está dizendo, estou preso, mas a palavra está solta. Estou preso, mas ore para que essa palavra se abra mais oportunidade para que essa palavra ganhe justamente o mundo. É isso que a igreja deve fazer em relação a interceder, que o professor tem que entender, que é um ato contínuo. Qual a importância da oração no cumprimento da grande comissão? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 6ª lição, que tem como título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. No bloco anterior nós comentamos um pouco sobre a oração, o primeiro tópico de nossa lição, falamos sobre intercessão, mas ficamos ainda de comentar qual a relevância da oração para o cumprimento da grande comissão. Pastor Jefferson, nós vimos aqui o texto que foi citado de 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 1 ao 4, que o evangelista citou, que vai falar sobre a intercessão, orar por todos os povos. A Bíblia deixa claro de que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, no cumprimento da grande comissão, a igreja ela tem essa missão intercessória, ela tem essa missão de orar para que o reino de Deus possa ser conhecido por todos os povos, que Deus não tem, já estudamos aqui ao longo desse trimestre, que Deus, embora tenha utilizado Israel como instrumento através do qual se faz conhecido nas nações, mas o desejo de Deus sempre foi alcançar, a visão de Deus é alcançar todas as etnias, todas as etnias, todos os povos. Partindo desse princípio, diante do cenário atual que nós vemos dos conflitos internacionais, guerras, rumores de guerras, essas questões que envolvem terrorismo, grupos radicais, seja radical islâmico, seja grupo radical hindu. Então, a postura da igreja diante disso. Qual é a postura da igreja? A postura da igreja é tomar partido de alguma situação dessa, ou a igreja ela vai em um outro caminho? Alguns comentaristas da nossa lição Escola Dominical, lá para trás, alguns anos atrás, eu não estou lembrado se foi o missionário Eurico Best que comentou, se foi um outro, diz assim que, e o nosso pastor presidente, ele sempre reforça esse pensamento, dizendo o seguinte, que o que justifica a presença da igreja na terra é a evangelização. Então, a igreja, ela existe exatamente para dar continuidade à obra da evangelização. O Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Então, a igreja, ela não toma partido, principalmente num momento como esse. A igreja, ela entende que aos homens estão ordenados morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então, nós entendemos que se o homem ele morre sem o conhecimento da verdade, ele estará perdido por toda a eternidade. Eu vi uma palavra um dia desse que eu achei muito forte, assim, se a pessoa morrer sem Cristo, ele estará perdido para sempre. Então, esse perdido para sempre, isso pesa no coração da igreja, é uma responsabilidade que pesa sobre nós. Então, nós temos o compromisso e a responsabilidade de buscar e salvar o que se havia perdido, é a missão do Senhor Jesus. Então, a igreja, neste momento, ela deve realmente se colocar diante de Deus, e aquilo que o evangelista Sócrates, ele leu, aquele texto que ele leu lá em Timóteo, que Deus quer que todos os homens sejam salvos. E ele pede para a gente orar pelos reis, ou seja, pelos líderes, pelos chefes das nações, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E se os homens partirem sem a esperança de ver Deus, eles estão perdidos para sempre. Daí vem a importância da obra missionária. A missão transcultural é exatamente isso, é levar o evangelho de Cristo a todas as nações. É isso? A todas as nações, até porque o Senhor Jesus disse e ensinar em todas as nações. Então a igreja, ela deve estar realmente preocupada e ocupada. Deve ser o trabalho da sua alma. O trabalho da nossa alma é exatamente esse, é orar para que Deus salve vidas, para que Deus abra o entendimento das pessoas, porque estávamos aqui comentando aqui nos bastidores, o evangelista Sóstenes, ele comentando,
que cerca de 4.000 pessoas, né? Essa semana, essa 4.500 pessoas. Mais 4.500 pessoas já morreram nesse conflito. Então, e essas pessoas que partiram sem a esperança da vida eterna, sem a certeza de salvação, nós temos que lutar com isso diante de Deus, porque para que Deus traga paz, e para que vidas sejam salvas, para que o Senhor possa levantar missionários, obreiros e até mesmo pessoas crentes, salvem Jesus, que se coloquem diante de Deus para que Deus possa alcançar essas pessoas. E a gente tem tido até notícia que o próprio Senhor Jesus tem se revelado a pessoas onde o Evangelho não chega, onde pessoas não têm como chegar, mas o Senhor Jesus tem chegado lá. Pessoas têm sido alcançadas pela revelação do próprio Cristo. E a gente sabe que isso é a intercessão da igreja. A igreja, se ela entender o valor que ela tem, porque Deus nos chamou para cooperarmos com Ele na sua obra. E nós somos responsáveis por nos colocar diante de Deus em oração para que o Senhor possa intervir nessa situação. E, pastor, Deus deu à sua igreja o ministério da reconciliação. Isso. A igreja recebe a missão de compartilhar o reino de Deus, independentemente da etnia a quem seja compartilhado, independentemente se aquela etnia crê em Deus ou não, ou o tipo de ideologia que aquela etnia abraça, porque Jesus não morreu pelos bons da humanidade, porque não existe na humanidade, não existe ninguém bom. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, evangelista Sóstenes, a partir do comissionamento da igreja, e a igreja recebe de Deus este ministério da reconciliação, como Paulo diz, aqui em 2 Coríntios 5, 18 e 19, ele diz o seguinte: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Ou seja, Cristo reconciliou, Deus reconciliou o mundo por meio de Cristo e entregou à igreja essa palavra da reconciliação, que recebe esta missão de reconciliar por meio da palavra de Cristo o mundo com Deus. Então, esse alcance envolve as nações que estão em guerra. Claro, o desejo da igreja não é que o mundo entre em guerra, mas a guerra sempre existiu e sempre vai existir, não por um decreto de Deus, nem pela vontade de Deus, mas pela própria natureza humana de pecado. E em meio a toda essa situação, se a guerra é justa, é injusta, nós não vamos entrar nesse mérito, se é justa, se é injusta, nós vamos entrar no mérito de que, independentemente da injustiça ou justiça ou as injustiças que sejam praticadas numa guerra, a missão da igreja é interceder para que haja paz, porque o desejo de Deus é alcançar todos os corações. Exatamente, pastor. É interessante pensar desta forma, porque a lição ela vem propondo um conhecimento progressivo. Nós tivemos aqui um momento falando sobre a missão transcultural no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e se nós fizermos, puxando numa linha histórica, esta manifestação, citamos aqui em algum momento no intervalo, Ezequiel 22:30, que diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Este texto aqui, ele exemplifica aonde Deus deseja encontrar a igreja. Não é numa plataforma, não é debaixo dos holofotes, mas num lugar que às vezes é até imperceptível, um lugar discreto, que se chama o local da oração. A igreja, ela tem a responsabilidade de estar intercedendo. O texto que foi utilizado e várias vezes referendado aqui, de Paulo a Timóteo, ele diz que esteja orando por reis. E aqui nós não podemos simplesmente perceber uma pessoa numa posição de eminência, mas um representante de um povo. O rei está nessa posição aqui, como representando. Então, pastor Jefferson, aleluia, sempre comenta em reuniões, em pregações, eu vejo sempre ele fazendo esse comentário, de que Deus quer levantar a igreja como coparticipante. Ele quer falar sobre a realidade
dos povos que estão no continente africano, asiático, europeu, e ele quer que a igreja venha participar disso. Teve um momento que citamos aqui o caso de Abraão, quando Deus vai falar com Abraão sobre Sodoma e Gomorra. E não é simplesmente porque Deus vai falar alguma coisa para Abraão, mas é Deus fazendo ele participante de um destino eterno. Naquele momento, Abraão, ele questiona: não fará justiça o juiz de toda a terra? E aí o Senhor começa a detalhar com ele toda aquela situação daquele povo. E é interessante que em João 8,56, Jesus diz que Abraão viu os seus dias e se alegrou com ele. Muitos estudiosos são unânimes em acreditar de que esse momento, quando Jesus diz que Abraão viu os dias do Senhor, ele estava falando justamente do dia em que a justiça de Deus seria revelada para toda a terra. E nós, como igreja do Senhor, temos essa responsabilidade de fazermos conhecido o amor de Deus através da oração. Senhor, tem misericórdia. Não importa quem está certo ou quem está errado. Não importa quem está seguindo a ideologia de fulano ou de Beltrano. O que importa é que ali existem almas que precisam conhecer a misericórdia de Deus. E esta é a função da igreja do Senhor. Corroborando aqui com o pensamento do evangelista Sóstenes e com a sua, a gente vê que o senhor falou que a igreja ela tem a missão de reconciliar. E a gente vê isso em Abraão, né? Ele procurando uma reconciliação. Ele procurando o que Deus viesse ter misericórdia. E o argumento que Abraão usa é a presença do justo naquela cidade. Então veja como é importante a presença de um justo ali naquela cidade, né? E Deus diz assim: não tem, né? Justo o suficiente para intervir naquela destruição. Então era necessário, a igreja existe para reconciliar. A gente já vê isso em Abraão, ele querendo buscar uma reconciliação entre Deus e aquele povo através de pessoas ali que viviam na presença dele. Veja como é importante a presença da igreja num cenário mundial, não é? Num cenário desse de conflitos, a igreja se posicionar, de cair de joelho, orar, interceder, para que haja uma ação divina nessa situação em que estamos vivendo hoje. E a igreja não pode ter a postura de Jonas diante da situação da missão, né? De forma alguma. Porque Jonas olhou o histórico da nação de Nínive, que a gente pode bem ilustrar, irmão Jonas, com esses grupos terroristas que estão ao redor do mundo aí nas suas diversas ideologias. Jonas, de repente, contextualizando, vivesse nossos dias e Deus dissesse: vai lá no meio daqueles terroristas aí, profetiza que se eles não se arrependerem, eu vou destruir. Jonas iria e faria a mesma coisa, porque disse: não, pelas atrocidades que eles fazem, tu tem que destruir mesmo. Aí Deus disse: mas você vai ter que ir. Aí ele chega lá, vai pregaria a palavra e voltaria, esperaria o fogo descer do céu e Deus queimar todos. Mas, contrariando as suas expectativas humanas, porque o seu coração não estava batendo como o coração de Deus, o povo se arrependeu. O povo se arrependeu, aí depois ele ficou com raiva e disse assim: eu sabia que tu ia ter misericórdia, por isso que eu não queria ir, Então, Jonas é o tipo de sentimento que a igreja do presente século não pode ter. Isso. O coração da igreja do presente século é o coração de Jesus, né? Que ao olhar os perdidos de Israel foi movido de íntima compaixão, porque viram que eram ovelhas sem pastor. Verdade. O senhor falando, pastor, você vê duas situações. Vê Jonas, que leva em consideração o passado negro dos ninivitas, como se Deus não conhecesse, como se Deus não soubesse daquilo, e Deus olhando para o passado negro, mas sabendo que aquele passado poderia ser mudado através do arrependimento. Então são duas situações ali bem distintas, né? E Jonas sabia de uma coisa que Deus, ele é misericordioso, porque Jonas capítulo 4, versículo, principalmente o 2, ele disse: eu sei que tu és piedoso. Um dos maiores pregadores. Os maiores pregadores. Ele disse: eu sei que tu é piedoso, eu sei que tu é misericordioso. Ele cria no poder da pregação, né? Com certeza, e sabia que a mensagem podia fazer o efeito e promover um arrependimento. E falando sobre essa questão que Deus quer salvar realmente a todos, independente da condição, tem um texto que eu
sempre gosto de utilizar, que é Mateus capítulo 27, versículo 44, que fala sobre a crucificação de Jesus e dos 2 salteadores que estavam ao lado do Senhor Jesus. Porque geralmente se foca lá no livro dele, se foca Lucas capítulo 23, do versículo 26 ao 49, mostrando o arrependimento de um. E dar-se a entender que dar-se a entender que um já veio ali arrependido e o outro simplesmente era bravo. E Mateus capítulo 27, versículo 44 diz assim: e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. Quer dizer, colocou no plural, quer dizer, os 2 chegaram blasfemando, criticando Jesus na cruz do Calvário. Mateus está dizendo, foram os 2. O que é que Lucas faz? Lucas frisa um, quer dizer, dos 2 que chegaram maltratando o Senhor, dizendo, se tu és o Cristo, desce, um deles se arrepende. E é justamente esse um que Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quer dizer, observe, Deus Ele quer salvar o mais vil pecador. É por isso que numa situação dessa, quando os senhores estavam falando, eu não posso olhar para um grupo terrorista e dizer, não tem jeito. Tem jeito sim. Que a mensagem do Evangelho, se chegar e for recebida, há arrependimento para essa pessoa. É o caso do profeta Jonas, que já foi citado. É esse caso aqui de Mateus capítulo 27. Imagine, crucificado com Jesus e ao lado já chegar blasfemando. Blasfemando é a mesma coisa, chega assim, não tem jeito para ele não. E no final da vida, diz, tem jeito sim, através do arrependimento. O interessante, pastor, é que, por exemplo, mesmo a igreja, a gente percebe a igreja no primeiro século, mesmo a igreja sob intensa perseguição, os cristãos tendo seus bens espoliados, sendo mortos, sendo presos, sendo torturados. Mas o que eu acho interessante, e Lucas registra uma oração e eu vou ler aqui, é que a igreja, mesmo diante toda essa opressão, nunca pediu a morte dos seus algozes. Nunca pediu a morte dos seus algozes. Interessante que o texto, por exemplo, o texto do capítulo 4 de Atos capítulo 4, temos o contexto aqui onde Pedro e João foram presos, depois foram soltos, e aqui capítulo 4, versículo 27. 27 em diante diz o seguinte: porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilato, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aí vai agora a oração. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aí veja, a igreja tem essa perseguição, mas qual era a igreja? Senhor, estás vendo as ameaças deles, mas nos abre a porta, facilita o caminho para a gente, para que a gente possa continuar pregando a palavra. Não importa como tu vais fazer isso, mas continue dando fluxo e continue confirmando esta mensagem. É por isso, pastor, que a igreja, por exemplo, considerada uma das maiores igrejas do mundo, se não a maior igreja, a igreja doméstica da China, ela continua frutificando mesmo sob intensa perseguição. É verdade, pastor. E o senhor falou uma coisa interessante, que nós não podemos tomar Jonas como modelo, né? Mas o Senhor Jesus. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5 e o versículo 6, ele diz o seguinte, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer, o sentimento que a igreja deve ter é o sentimento de Cristo, o sentimento de amor, de compaixão, para reconciliar-se com aquele que o ofendeu, porque foi o ofendido que foi procurar a reconciliação, né? E a gente vê aqui uma expressão aqui do apóstolo Paulo. Paulo, ele entendeu e compreendeu tanto o amor de Deus, de uma forma tão extraordinária,
que lá no capítulo 4, de 3 de Efésios, no capítulo 14, ele diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tome o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder no espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, ele diz aqui, poderdes compreender perfeitamente com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Eu vi uma explicação assim de Russell Shedd, achei interessante, ele dando uma sugestão para a compreensão desse texto. Ele disse que o amor de Cristo, Paulo, ele compreendeu o amor de uma forma tão extraordinária que ele orava para que a igreja pudesse compreender o amor de Deus como ele compreendeu. Porque se a igreja tivesse a compreensão do amor que ele teve, então certamente a igreja estaria envolvida em buscar os perdidos como ele esteve. Aí ele diz assim, o amor que excede a todo, ele diz assim, que excede a todo entendimento, né? Aí ele diz assim, para compreender a largura, aí o pastor Russell Shedd, ele diz assim, a largura, como uma sugestão para a compreensão desse texto, fala de que povos, tribos, línguas e nações. O cumprimento, desde Abel até o último crente no dia do arrebatamento, que vai se converter no último dia da igreja. Cumprimento. A altura, que vem de cima, e a profundidade, que vai buscar o mais vil pecador. Quer dizer, o amor de Deus, ele vai buscar o mais perverso de todos os homens. Então, se nós entendermos o amor de Deus dessa maneira, então nós podemos orar para que homens terroristas, malvados, perversos, possam verdadeiramente se prostrar diante de Deus. E que testemunho, né? Seria um desses homens terríveis poder ter um encontro com o amor de Deus e agora dizer que é transformado e poder abraçar e perdoar. Isso é coisa extraordinária. E a gente tem no Novo Testamento um exemplo, né, de um radical, né, irmão Sóstenes, evangelista Sóstenes. Paulo perseguia os cristãos, levavam às prisões, conduzia-os à morte. Veja que quando ele se converte, os judeus queriam matá-lo, os gregos queriam matá-lo, e diz que nem a igreja acreditava nele, né? Dada o histórico de perseguição, de perversidade. Mas Deus teve um encontro com Saulo, o radical, e transformou em Paulo o apóstolo. O apóstolo que agora perseguia a igreja e passou a ser perseguido. E se a igreja orasse no Novo Testamento para Deus matar Paulo, e se Deus atendesse essa oração, não teríamos as 13 epístolas paulinas, tampouco a primeira, segunda e terceiras viagens missionárias. Com certeza, pastor. Nós vemos esse relato que o senhor acabou de apresentar, é justamente o resultado da intercessão. Porque a igreja se coloca em oração, ao invés de pedir a Deus para matar alguém, para destruir alguém, aniquilar alguém, a igreja ela ora para que Deus salve, converta aquela pessoa. É a maior demonstração de amor que pode estar no coração da igreja. Agora, me permita, pastor, uma sugestão aos queridos professores que estão em casa assistindo este comentário e que vão aplicar a aula amanhã. É interessante que os professores estejam apresentando uma lista, façam uma lista em casa de motivos de oração. Eu estive no campo de missões e fui muito beneficiado pela oração da igreja. E é importante que a igreja esteja orando para Deus levantar missionários. Orando, como já foi aqui exaustivamente tratado, para que Deus prepare o povo para receber a mensagem do Evangelho. Mas orando também pelo próprio missionário, orando pela saúde do missionário, orando pela família do missionário, orando para Deus levantar mantenedores da obra missionária, orando para que a unção do Espírito Santo esteja sobre o missionário e as evidências estejam seguindo os sinais, estejam seguindo a vida dos missionários. Eu me lembro que o pastor Jefferson, aleluia, uma vez ligou para mim. Isso faz uma média de uns 15 anos que o pastor Jefferson ligou para mim no campo de missões. E ele perguntou, Sóstenes, como é que estão as coisas? E eu disse a ele, pastor, Deus tem cuidado, mas eu estou sentindo falta de batismo com o Espírito Santo. Ele disse, se preocupe não, a igreja aqui em Pernambuco vai ser mobilizada para orar.
E aonde ele estava, depois ele me ligou, depois de 1 mês, 2 meses, ele me ligou e disse, olha, até nas cruzadas, eu estou interrompendo as cruzadas e dizendo, vamos agora ganhar almas lá na África, vamos orar para Jesus batizar. Aí depois de um mês ou 2 meses, ele ligou para mim e disse, já tem algum resultado? Eu disse, sim, pastor, já tem resultado. O Senhor já está batizando com o Espírito Glória Santo. a Deus. Então, a obra missionária, ela é cercada, ela é regada por esses motivos de oração que cada professor deve colocar diante de Deus em nome de Jesus. Qual a importância da contribuição para missões? Todos os crentes são chamados para realizar missões? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 6ª lição, que tem como título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. E no bloco anterior nós deixamos a seguinte pergunta: qual a importância da contribuição para missões e se todo cristão ele é comissionado por Deus a realizar missões? E aí, irmão Jonas, o que é que a gente pode comentar? Qual a importância da contribuição para missões se todos os crentes são, de fato, chamados para fazerem missões? Nos 2 blocos anteriores, nós falamos aqui mais sobre orando por missões, já pelo próprio centro, a centralidade que o tema está na abordagem paulina, né, mostrando a importância da oração para todo o trabalho. E agora nós vamos falar sobre a contribuição. Qual a importância da contribuição e se todos os crentes foram chamados para fazer missões? Todos os crentes foram chamados para fazer missões no seguinte aspecto: tem aqueles que vai ser selecionado por Deus para ir para o campo missionário, mas faz parte da natureza da igreja ser missionária. Então não é algo somente de um órgão, de uma atividade, de alguém específico, não. A igreja, ela é missionária. O que justifica, relembrando aquilo que o nosso pastor tem dito, que justifica realmente a presença da igreja aqui na terra, é o fato de nós estarmos aqui para evangelizar e alcançar justamente os povos. Então, a natureza da igreja é missionária. Então, logo, todo crente é chamado também para contribuir para missões. E que essa contribuição pode ser com a própria vida, é aquele que Deus vai selecionar para mandar para o campo missionário, mas há também nas nossas finanças. Isso está falando em contribuição, então contribuindo para missões. O sustento dos missionários, contribuir para missões é juntar tesouros nos céus, e contribuir para missões é um privilégio. É um privilégio, e lembrar que essa contribuição tem que ser uma contribuição de caráter voluntária, partindo do amor. Tem um versículo, pastor, por sinal o autor da lição também faz menção a ele, que é 2º livro de Coríntios, capítulo 9, versículo número 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Inclusive, nós temos uma tela com relação a isso. Eu queria chamar a próxima tela, por favor. Sim. A necessidade da contribuição para a obra missionária. Aí nós temos princípios que vão nortear justamente essa contribuição para a obra missionária. Aí o senhor pode ler e comentar. Pronto. O versículo completo é que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aí vem os princípios que estão inseridos nesse versículo. A contribuição missionária, ela é individual, cada um. O segundo princípio, a contribuição tem que ser de caráter voluntário, porque o capítulo 9, versículo 7, tem essa expressão que diz, segundo propôs no seu coração, quer dizer, tem que ser voluntária, tem que ser por amor a Deus, por amor à natureza da obra missionária da igreja. E o terceiro princípio, a contribuição missionária envolve sentimento. Faça isso, mas faça com alegria. Pastor, é tão importante saber que aquela oferta missionária que está sendo dada, eu saber que vai alcançar uma família missionária, que por sua vez essa família missionária vai alcançar pessoas. E quando pessoas se entregam para Jesus, saber que a gente tem participação nisso aí também. Então que se faça isso, mas se faça com alegria e com amor no coração. Próxima tela. Continua aí, a contribuição missionária, ela é contínua. Ela é contínua, sim, porque já nós temos esse princípio paulino registrado em 1º livro de Coríntios, capítulo 16, versículo 2, no primeiro dia da semana, quer dizer, é algo contínuo, não é uma fase,
Outra, a contribuição missionária é de acordo com a prosperidade, conforme a tua prosperidade. Ou seja, tem que ser feito com equilíbrio. E por último, nós temos o investimento material, resulta justamente em quê? Em bênçãos espirituais. É o que Jesus Cristo disse, vamos ajuntar tesouro no céu. Mas ajuntar como? Contribuindo com a obra de Deus. Pastor Jefferson, essa questão da contribuição, ela é primordial, né, no trabalho missionário. A gente viu a importância da oração e com a oração Deus desperta as pessoas para a obra missionária, mostrando que não basta apenas orar, é preciso também que haja uma contribuição. E a gente vê aqui que é um princípio que já é estabelecido pela palavra, em que há uma coparticipação, né? Aquele que contribui, estamos falando aqui de missões transculturais, aquele que contribui, até o exemplo que o senhor deu aqui, né, do irmão cantando, quer dizer, eu estou aqui no Brasil, mas estou ganhando almas porque estou sustentando um missionário que está ganhando vida, que essa vida está ganhando outra vida e que no final de tudo, a extensividade do trabalho, desse investimento que o irmão está fazendo e contribuindo para a obra missionária, só a eternidade é capaz de mensurar. É verdade, pastor, porque o trabalho que é feito por amor, ele realmente o que pesa para Deus, porque a Bíblia diz que Deus olha para o coração. Não é? Nós não contribuímos para barganhar com Deus. Eu vou contribuir, vou dar tanto, porque a Bíblia diz que a gente deve semear, porque semeando eu vou colher. Quer dizer, esse não é o princípio, né? O princípio deve ser movido pelo amor. E este amor que nos leva a contribuir, como foi dito aqui, com alegria, conforme propôs no coração. Porque quando você faz isso com prazer, com alegria, conforme propôs no coração, isso é interessante, né? Porque isso pesa muito para Deus. Eu me lembrei agora um fato que aconteceu, alguém que me contou, de um fato que ocorreu num culto, quando o irmão, na hora de passar a oferta, né? Estava passando a oferta, aí o irmão pegou a carteira e puxou. Aí quando abriu a carteira, ele puxou uma nota de R$100, como se fosse de R$100, uma maior nota. Aí alguém que estava ao lado dele olhou, ele viu que ele puxou a maior nota, então ele ficou com vergonha de devolver para a carteira para pegar uma nota menor. Então ele pegou a maior nota como se fosse hoje R$200, a maior nota que nós temos hoje na cédula. Aí ele colocou na salva, né? E depois ele disse que quando terminou o culto, foi para casa, de repente, antes de chegar em casa, ele tropeçou, caiu. Quando ele caiu e tinha lá, caiu num rego, um rosto num rego assim. Quando ele levantou, ele viu, achou a nota. Mesma nota, o valor que ele tinha colocado na salva, ele achou lá. Aí na hora ele disse assim, Deus devolveu o meu dinheiro, ele não aceitou a minha oferta, porque eu dei constrangido. Assim, ele mesmo conta, né, esse fato. Então, assim, aquilo que a gente faz para Deus deve fazer com o coração voluntário e não para impressionar ninguém, nem para tocar trombeta naquilo que fazemos. E sabemos que verdadeiramente o missionário, que, como foi dito, está lá fazendo o trabalho do Senhor, ele precisa, porque ele está ali de tempo integral, não é? Ele não tem outra atividade a fazer. O trabalho que o missionário realiza lá realmente é tempo integral. Ele não vai trabalhar a igreja, pelo menos a nossa igreja aqui no estado de Pernambuco, a gente tem esse costume, podemos assim dizer, de, ao enviar o missionário, a gente não quer que o missionário ele vá fazer outras atividades, quer que ele esteja realmente focado em ganhar almas para Jesus. Daí, a igreja aqui assume este compromisso de manter o missionário. E manter um missionário no exterior não é fácil, não é? Evangelista Só, se eu for missionário, sabe que manter um missionário no interior não é uma tarefa fácil. E isso exige bastante recurso, porque o missionário ele precisa de tudo. Ele precisa de alimento, ele precisa de veste, ele precisa de escola para os filhos, ele precisa de tudo. Então, para que ele possa trabalhar afogado para ganhar almas para Jesus. E esse trabalho que a igreja faz, que nós fazemos, deve ser por amor, sabendo que o missionário lá, ele está necessitando da nossa contribuição para que a obra ele possa avançar. Porque não é somente para o sustento do missionário, mas também para abrir trabalhos, novos pontos de trabalhos, construção de templos, manutenção do templo e etc. do trabalho, para que ele possa expandir. Daí a necessidade que temos de poder contribuir para a obra missionária. E o senhor falou sobre essa contribuição do irmão. Eu lembrei de um texto do apóstolo Paulo, em Filipenses,
Filipenses capítulo 4, considerando aqui que o apóstolo Paulo está trazendo essa epístola de gratidão, né, pela igreja, entre outras coisas. E no capítulo 4, versículo 15, ele diz assim, 15 diante: e com vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E é interessante, pastor, é que, embora no mundo físico seja moedas que Paulo tenha recebido, no mundo físico seja alimentos que Paulo tenha recebido, no mundo físico sejam roupas que Paulo tenha recebido, mas observe que o contexto que ele diz aqui, ele diz assim: vocês não me deram roupa, vocês não me deram comida, vocês não me deram dinheiro. O que vocês apresentaram foi mais excelente do que isso. Vocês apresentaram um culto que chegou diante de Deus como um aroma suave e agradável. Não é o valor da nota, não é o que se coloca, mas a intencionalidade. Eu sempre digo de maneira ilustrativa que numa salva ou numa oferta a gente dá o valor que a gente disponibiliza naquele momento. Aí eu sempre digo o seguinte, que isso aí, diante de Deus, de maneira ilustrativa, se transforma num sacrifício que sobe diante dele e é inalado pelo próprio Deus como sacrifício suave. Isso mostra, evangelista Sóstenes, de que a contribuição não é apenas dar por dar, mas é um culto de adoração, tanto que vem acompanhado de uma promessa. E aí o senhor comenta, e qual é a promessa? Aí ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Aí tem pessoas que pegam esse texto isolado, Deus há de suprir, receba agora tudo. Mas a promessa está ligada a um princípio. Isso. E qual é o princípio? O princípio de contribuição. Ou seja, aquele que contribui, Paulo está dizendo, deliberadamente, o Senhor há de suprir a sua necessidade em Cristo Jesus. É verdade, pastor. Exegeticamente falando, nós vemos que o apóstolo Paulo, ao estabelecer esse princípio para a igreja e apresentar a promessa, a gente vai perceber que isso aqui volta para Timóteo 2:4, quando ele diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. E para isso, porque Deus quer, ele vai estimular a igreja. Olha, vocês contribuem e eu vou abençoar vocês, porque eu quero que todos os homens sejam salvos. Eu gostaria, pastor, de voltar ao texto de Filipenses, mas um versículo antes, o versículo 14, quando ele diz assim: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Esta expressão tomar parte é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: vocês estão associados a mim, aos meus sofrimentos, vocês estão inteirados da condição que eu estou vivendo. É interessante aqui entender o seguinte, que a responsabilidade da manutenção do obreiro é exclusivamente da igreja. É a igreja que está sobre essa responsabilidade. Nós temos e somos sabedores de diversas agências missionárias que atuam, existem muitas com responsabilidade e com seriedade. Infelizmente não é o caso de todas, mas existem muitas sérias e comprometidas. Entretanto, a responsabilidade da manutenção do obreiro é dada à igreja, porque através desta empatia que a igreja desenvolve, a igreja ela não só contribui, mas ela ora, ela observa o lado afetivo do missionário, o lado emocional. A igreja tem essa responsabilidade do pastoreio.
E nós observamos isso na vida do próprio apóstolo Paulo. Quando a gente lê lá em Atos, capítulo de número 14, Atos de número 14, capítulo 14, versículos 26 em diante, diz assim: E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Veja que o apóstolo Paulo saiu pela igreja de Antioquia e depois de ter cumprido a sua atividade, ele voltou à igreja para quê? Prestar relatório. Algumas pessoas apresentam Paulo como sendo o protagonista da história, como sendo autônomo, como se não devesse satisfação a ninguém. A igreja o envia e quando ele termina a missão, ele volta à igreja para prestar relatório. E essa prestação de relatório é por quê? Porque existe um investimento, quer seja espiritual, quer seja material, quer seja emocional, na vida do missionário. E aí, concluo a minha fala dizendo o seguinte, pastor, que estive no campo de missões e também cooperei com o nosso pastor na Secretaria de Missões da nossa igreja aqui no estado de Pernambuco. E, às vezes, o irmão está em casa, o professor, perguntando que despesas a igreja tem em relação à obra missionária. E aqui vale dizer que a despesa não só compete à questão da manutenção mensal do obreiro, mas a igreja investe com aluguel ou aquisição de templo, aluguel ou aquisição de automóvel para o missionário fazer o trabalho, aluguel ou aquisição de uma residência para o missionário. Existem questões documentais para o funcionamento da igreja, documentais para o missionário ter o visto de residência ali. Existe também a questão de taxas de câmbio, porque a igreja não trabalha com lavagem de dinheiro. A igreja não bota o dinheiro no bolso do missionário e diz, vai embora e passa lá um ano. Não. A igreja ela tem responsabilidades fiscais, com taxas de câmbio, com manutenção do obreiro que está do outro lado, a saúde do próprio missionário, o repatriamento em caso de alguma dificuldade de guerra ou de outra situação que aconteça. Então, existem muitas despesas que a igreja cobre para se manter o missionário no campo de missões. Além da obra social, né? Exatamente. Obra social, aí entra aí evangelização, deslocamento para comunidades, para tribos, então... tudo isso entra dentro E pessoas carentes. das despesas, né? E pessoas carentes da própria igreja que batem na porta do missionário. Né? Exatamente. E ele vai ter que socorrer. Com certeza. Ele vai ter que socorrer. Nesse período mesmo agora da pandemia, a gente viu que os nossos missionários se mobilizando e muitas vezes tirando do seu próprio sustento. Perfeito. Para poder atender a necessidade de irmãos que precisam, que são carentes e necessitados. E essa palavra é bem pertinente porque, de fato, existem algumas pessoas que, por simplicidade e não compreenderem a dinâmica de como funciona no campo missionário, toda essa situação, às vezes pode ser tentado a dizer assim, não precisa disso, para que tudo isso? Na verdade, a gente vê que tem toda uma dinâmica que é desenvolvida e aí variando de país para país, vai mostrar ainda a questão da diferença do câmbio brasileiro para o do país lá, né, de destino. Né, se uma coisa é um custo da obra na Europa, outra coisa é o custo da obra, né, em Moçambique, outra coisa é o custo da obra em Peru. Então, em cada país tem a sua variação na questão de câmbio, situação econômica e tal. Então, tudo isso soma para ressaltar ainda mais a necessidade da contribuição. Vamos para o próximo tópico de nossa lição, a chamada para ir. Deus quer usar cada crente, a chamada missionária, caráter e testemunho na obra missionária e o perfil do vocacionado. Irmão Jonas, nós temos aí o terceiro tópico, né, a chamada para ir. Deus quer usar cada crente, a chamada missionária, o caráter e testemunho na obra missionária e o perfil do vocacionado. Em linhas gerais, nós já comentamos alguma coisa em algum tópico dentro desse programa. O que é que a síntese que o senhor pode fazer desse tópico? Pronto, esse tópico 3, que ele já começa, Deus quer usar cada crente, quer dizer, isso já mostra a natureza da igreja. A natureza da igreja, ela é missionária, então todo crente pode participar dessa obra missionária, seja contribuindo, seja orando, ou, como é o caso do tópico desse item 2, né? A chamada missionária. Existem pessoas que foram vocacionadas por Deus, é Deus quem chama. Deixar claro que
Um seminário pode aperfeiçoar o que a pessoa já tem, mas um seminário ele não dá chamada para ninguém. E quem chama é Deus. Agora a pessoa procura o seu aperfeiçoamento. Da questão do caráter e testemunho na obra missionária, é claro que está se falando aqui que o missionário, como todo crente, que é responsabilidade de todo crente, brilhar, ser luz realmente nesse mundo perdido, nesse mundo tão complicado que a gente vive, nesse mundo em trevas, e eu chegar e ser luz. Como é que a gente é luz? Através do bom procedimento, do bom testemunho como cristão. Pastor, é isso que a gente pode falar inicialmente dessa chamada para ir. Pastor, o irmão Jonas falou duas coisas aqui importantes. Primeiro, ele trouxe a correção de um pensamento equivocado de que algumas pessoas, de repente, colocam na cabeça que são missionários e dizem, não, vou fazer um seminário, porque o seminário vai me formar missionário. Isso é o primeiro equívoco, porque, na verdade, quem vocaciona para o serviço é o próprio Deus. E o segundo ponto que o irmão Jonas falou e eu lembrei, é que hoje essa palavra missionário, em alguns contextos, está tão desgastado que qualquer pessoa se auto-intitula missionário, e de repente sai por aí dizendo eu sou missionário, mas às vezes não está ligado a igreja nenhuma, não tem pastor nem nada, usa o termo missionário até para ir para as redes sociais, para dar profecia, para dar profecia baseada em Pix, essas coisas que a gente está sempre comentando aqui. Então, esse tópico ele vem esclarecer e aprofundar ainda mais a questão desse tema na Bíblia Sagrada, justamente para corrigir esses equívocos que têm aparecido nos últimos dias. Com certeza, né? E pois a gente vê, como quando o irmão Jonas estava falando, que aquele que recebe uma chamada específica, Deus fala com ele, mas também Deus fala com o ministério da igreja, né? Então, e quando o pastor geralmente chega para o missionário e pergunta se você tem uma chamada missionária, tenho, Deus já falou comigo lá atrás. E o pastor Dário, saudosa memória, ele contou a gente uma vez, numa reunião da escola bíblica, ele disse que todo obreiro que é chamado por Deus, ele deve, tudo que ele fizer agora, ele deve trabalhar em cima daquela chamada. Então, como ele disse, se você tem um chamado missionário, você agora vai fazer um seminário para se aperfeiçoar e para fazer o trabalho, né? E é interessante que esse missionário, ele é chamado pela igreja, é enviado pela igreja, conforme já vimos aqui em Atos capítulo 13, versículo 1 em diante, né? Quando o Espírito Santo se apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então ninguém pode se intitular missionário e sair pelo mundo aí querendo ganhar dinheiro de alguém, de A, de B, de C, porque isso não é o mandamento bíblico. Não. O bíblico, como o senhor falou, e foi citado exatamente isso aí. Então, e até porque o missionário que é chamado por Deus e é vocacionado por Deus, a nossa lição aqui, ele mostra aqui o perfil do que é vocacionado, né? Ele é escolhido por Deus, ele não pode ser neófito, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, deve ser reconhecido pela igreja e ser aprovado nas tarefas locais, né? Estar preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente e transculturalmente. Uma certa vez um jovem perguntou para mim e disse assim, pastor, o que é preciso para eu ser um missionário? Eu digo, você tem que começar logo trabalhando na sua igreja local, participando da escola dominical, fazendo parte do grupo jovem, ajudando o zelador na igreja, às vezes a ajudar a varrer um banco, varrer a igreja, limpar um banheiro, fazer um trabalho, estar envolvido no trabalho, participando dos pontos de pregação, dos trabalhos da igreja. Então, para ser missionário, você tem que ter toda uma base, toda uma construção que é feita no começo de toda a trajetória. E quando chega o momento certo de Deus chamar, não é evangelista só, ele deve estar pronto para dizer, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas tem todo um trabalho que vem sendo feito lá de base, não é assim? Isso, perfeito. É como Paulo, né? Paulo teve um encontro com Cristo, pregou o evangelho, o povo rejeitou, passou 14 anos, aí voltou para a base da missão em Antioquia, e lá foi que e servindo eles ao Senhor, como o senhor disse, né? Servindo. Tem que estar servindo na igreja local. Igreja local. Ninguém cai de paraquedas, servindo na igreja local. E o Espírito Santo disse ao governo da igreja, separai a mim, a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Eu queria chamar a próxima tela rapidinho, sobre a importância e necessidade de fazer missões. E aí, evangelista, temos, primeiro, devemos fazer missões porque há um clamor no céu que diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Depois devemos fazer missões porque há um clamor na terra que diz, passa a Macedônia e
ajuda-nos. Vamos para a próxima tela, que aí esse texto aí é justamente um texto que nós temos no livro Fundamentação Bíblica para Evangelização. Eu queria que o senhor pudesse, por favor, ler e comentar para a gente rapidinho, ministro. A importância e a necessidade de fazer missões. Jesus, um exemplo para fazer missões. Por ensinar e pregar o evangelho do reino de Deus, baseado nas Escrituras Sagradas, Jesus foi movido de íntima compaixão pelas multidões, de forma indistinta e incondicional, isto é, íntima compaixão, pois o sentimento que movia a sua entrega e o seu discurso não era um sentimento fragmentado, parcial ou relativo quanto às pessoas. Pelo contrário, era um sentimento absoluto, total e pleno. Nesta parte da obra, o interesse é mostrar o perfil de Jesus evangelizando. E aí destacamos 3 características em Jesus, que eu acredito que se aplica a todos os missionários. Porque, em primeiro lugar, Jesus era movido de íntima compaixão. Então, o seu amor não era fragmentado, parcial, mas era pleno. Ele se entregava totalmente. Quando Jesus estava fazendo missões, evangelizando, ele não estava com o corpo ali e o coração em outro lugar. Com a sua presença em um lugar e o sentimento em outro lugar. Ele estava plenamente naquele lugar, se entregando totalmente às pessoas. Não era Jonas, era Jesus. Era Jesus. Próxima tela. A segunda característica é que ele fazia isso de forma indistinta, pois ele não fazia acepção de pessoas, segregando-as ou selecionando-as, mas tratava a todos com dignidade, respeito e valor. Então, Jesus não fazia acepção de pessoas, ele fazia isso de forma indistinta para qualquer pessoa. Número 3, ele fazia isso de forma incondicional, pois ele é o agente ativo e a manifestação irrefutável do amor de Deus para com a humanidade. Então, Jesus não selecionava pessoas, Jesus não selecionava lugares para estar, mas ele fazia isso de maneira plena. Esse deve ser o perfil de todo aquele que deseja evangelizar. E esse texto foi extraído aqui do livro Fundamentação Bíblica para a Evangelização, do evangelista Sóstenes Pereira. E é um livro que nós recomendamos e que, se você, professor, não ainda adquiriu esse livro, você pode aí acessar esse endereço aí, está aparecendo em sua tela. Acesse, entre lá na loja virtual, adquira. E se você mora aqui próximo da região metropolitana, se dirija aqui ao Templo Central, bem próximo ao Templo Central, a Livraria Berea, e adquira o seu livro. Irmão Jonas, nosso tempo já foi embora. Rapidamente, que lições nós podemos extrair para estar orientando o professor que nos acompanha? O professor da Escola Bíblica Dominical tem que deixar muito claro que a prática da oração, ela é algo constante e faz parte também da natureza da igreja e da natureza do crente. E que ele tem que orar sim, e orar pelos missionários, pelas famílias que estão distantes. Lembrar também que aquele que ora por missões, o Espírito Santo também move o coração dele para contribuir com missões. Então, são 2 coisas que o professor tem que deixar bem claro. A questão da oração e a questão da contribuição, que tem que ser voluntária e também de coração. Evangelista Sóstenes. Oswald Smith, ele disse, missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos que contribuem. Se o professor conseguir passar esse pensamento para a igreja, será de bênção. Pastor Jefferson. Só aproveitando e lembrando aqui uma frase aqui da conclusão da nossa lição, que diz assim, que se coloque à disposição, ou seja, passar a visão para os alunos para que eles se coloquem à disposição para se dedicar, ao menos, em uma modalidade da obra missionária, orar, contribuir ou ir. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Pastor Jefferson, nos dê a honra. Amém. Então, conforme o pastor Jackson, oremos, irmãos. Querido Deus, te agradecemos pelo privilégio que nos concede de estarmos na tua presença, participando de mais um estudo bíblico, Senhor. Que a tua bênção possa alcançar a todos os professores que estarão trazendo o ensino da tua palavra, que o Senhor possa iluminar os olhos dos seus entendimentos e que eles possam conseguir passar, Senhor, todo o conteúdo desta lição de forma tal que cada aluno possa entender a responsabilidade que a igreja tem, não somente a igreja, mas individualmente cada um possa assumir este compromisso de poder
está assumindo a disciplina da oração, da contribuição, intercedendo pelos missionários, e que aqueles também intercedendo por aqueles, para que Deus levante, outros missionários, para que possam alcançar as nações. Assim, ó Deus, nós te pedimos a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Estamos finalizando o programa de hoje, onde estudamos a 6ª lição do trimestre com o tema Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Na próxima semana veremos a 7ª lição com o título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Pastor Jefferson, nos dê a honra de impetrar a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.